Boa noite a todos, graça e paz. Como o apóstolo Cristiano já apresentou, meu nome é Welley, sou um dos ministros dessa casa, onde nós temos tido a oportunidade de servir ao Senhor e a sua igreja. E essa palavra que nós cantamos agora, uma palavra de confiança do Senhor, porque Ele nos guarda o tempo todo. E além dele nos guardar, Ele ainda dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Então nós estamos num ambiente mergulhados no Senhor, para ouvir a sua voz e para estarmos atentos àquilo que Ele quer produzir. Eu sei que amanhã será um dia de ministração profética para as pessoas que estão vindo de fora, mas eu sei que no conjunto de todas as coisas vai sair algo da parte do Senhor para a igreja no Brasil. Nós estamos nesses dias aí debaixo ainda do impacto da nomeação desse ministro. Foi uma vitória para todos nós. Eu creio que todos nós estávamos numa expectativa daquilo que ia acontecer no dia de ontem. E graças a Deus aquele pastor se portou de uma forma impecável, conduzindo sem se alterar, sabendo que o Senhor estava movimentando a sua mão poderosa a favor da nossa nação. Ele não está lá pelos evangélicos, Ele está lá por uma nova nação, para aquilo que o Senhor quer trazer à existência sobre esta nação. E nós estamos numa década de governo. 2020, 2030 é uma década de governo, onde está sendo preparados, equipados pessoas, equipados jovens para aquilo que o Senhor tem reservado. Amém? Quero saudar cada um de vocês, sejam bem-vindos a Taubaté, terra de adoradores, sejam bem-vindos à casa, ao ministério Sonho de Deus. Quero saudar os irmãos que nos acompanham de forma virtual, através da TV Rica, através do YouTube, mas que o nosso abraço, o nosso afeto possa chegar até cada um de vocês. Quero agradecer a equipe que está organizando pelo convite para que eu estivesse aqui nesta noite ministrando, partilhando um pouco com vocês daquilo que Deus tem falado. Quero agradecer também pelo trabalho da equipe que está organizando tudo isso, que buscam servir vencendo todas as barreiras. Trabalhar aí diuturnamente, preparando esse ambiente para que você tenha dias espetaculares no Senhor, para que você se sinta em casa, para que você se sinta atendido na sua expectativa daquilo que vocês vieram buscar nesses dias. Pela vida do apóstolo Cristiano, que entendeu e abraçou de uma forma intensa o envio apostólico para manifestar a paternidade com vocês. Ele tomou esse encargo apostólico com muita responsabilidade. Nós somos uma equipe, mas isso está entregue a Ele. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e toda a equipe que está servindo. E o sonho de Deus, não igreja, não esta casa, mas o sonho de Deus está sendo trazido à existência
para restaurar a paternidade. Hoje o mundo sofre pela falta de paternidade. A maioria das pessoas sofrem de um espírito de orfandade. Orfandade natural e, consequentemente, uma orfandade espiritual. Porque o pai terreno, o nosso pai natural, ele é responsável pela manifestação daquilo que Deus é. Se o nosso pai nos abandona, se o nosso pai nos abusa, se o nosso pai é muito bravo, com certeza você vai crescer construindo a imagem de um Deus com essas características. Então é importante uma visão da paternidade de Deus, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Jesus foi enviado para trazer de volta e manifestar a paternidade. Posso dizer que Ele foi enviado para manifestar o amor infinito do Pai, que até então estava restrito a uma nação. Estava restrito aos judeus. E parece que quiseram engaiolar Deus. Falar, não, o Senhor é exclusivo. Não, Jesus veio e libertou, e derrubou todas as barreiras. Jesus desfez o muro da separação. Haviam dois povos, os judeus e os gentios. E dos dois, Jesus fez um, que é a igreja, que é chamada igreja, que é chamado corpo de Cristo. E é nesse ambiente onde nós estamos. E Paulo expressa isso na carta à igreja dos Gálatas, que ele vai quebrando todas as barreiras, nem grego, nem judeu, nem macho, nem fêmea, mas todos filhos de Deus. E quando você começa a falar de paternidade, de restaurar isso, você está incluindo toda a terra. No livro do profeta Joel, ele diz que ele derramou o teu espírito sobre toda a carne. E isso acontece através da igreja, que é portadora dessa mensagem. E eu quero confessar para vocês que eu não tenho nessa noite a pretensão. As festas hoje, eles têm um negócio chamado comidinha. E você vai lá e ele serve um escondidinho, pequenininho. Parece Yakult. E Yakult você toma aquele ali numa golada. E você, cadê o resto? Cadê? Então essa é a minha pretensão nessa noite. De trazer para vocês um pãozinho com ovo. Uma comidinha. Para estar aqui começando. E é bom ser o primeiro. Que se falar besteira, os que vêm depois corrigem. E isso me dá uma tranquilidade, embora sempre um frio na barriga, de estar ocupando o púlpito, mas essa é a verdade. Eu não tenho a pretensão de ensinar nada a vocês. Não fique decepcionado. O meu papel é ativar em você aquilo que Deus tem preparado para você desde antes da fundação do mundo. Nada além disso. Nada além disso. Ativar aquilo que Deus, como Pai, pensou para você. E talvez isso esteja escondido. Talvez você não tenha tido a oportunidade de manifestar. E nós queremos romper com isso nesses dias. Você não aprende a ser pai. Você manifesta o Pai. A gente, como pai, pode aprender formas de educação, essas coisas.
mas nós já nascemos com essa essência de Deus em nossa vida. Amém? Obrigado pelo amém. O apóstolo Cristiano bem falou que eu sou bravo. Se vocês não responderem, eu vou embora daqui. Se amanhã vocês não me verem aqui porque eu não gostei de vocês, não responderam os meus amém, é brincadeira. Amanhã eu tenho que vou para Brasília logo cedo para participar de uma imersão sobre cidades, transformação das cidades, né? Para testemunhar um pouco daquilo que Deus está construindo nesta cidade desde 2008, quando Ele muda o nome da cidade, de Taubaté para a Terra de Adoradores. Então amanhã vou estar indo a Brasília para isso. Vamos à palavra? João, capítulo 17. Do verso 20 ao 24. Eu vou começar no 19. Não, eu vou começar no 18. Fica melhor. Assim como tu me enviaste, eu também vos enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão estar em Taubaté, no dia 2 de dezembro de 2021, no Ministério Sonho de Deus. Jesus já estava pleiteando a nossa vida ali. Ele já nos ama desde aquele tempo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles, esse povo de Taubaté que está aqui hoje, também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que tu me deste. Que declaração linda de Jesus nessa oração sacerdotal. Quando ele começa a fazer essa declaração a respeito daquilo que seria a igreja, daquilo que ele tinha preparado para nós. Aquilo que ele já estava tendo uma visão profética, uma visão de futuro, aonde nós já éramos pensados, nós estávamos ainda no Pai. Quando ele ministra isso, ele já esperava por nós. Diga para o seu irmão, você já era esperado por Deus. Jesus esperava por você. Ele deu a vida por você. Ele te amou primeiro, de uma forma impressionante. O Salmo 2, os versos 7 e 8. Ele fala sobre a escolha de um pai. O que nós temos que entender é que nós somos filhos. Que a terra está sendo guardada por um pai. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Diga comigo, eu sou filho de Deus. E ele disse, hoje eu te gerei,
Nós somos gerados nele. Ninguém teria a capacidade de nos gerar se não fosse ele. E ele continua: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por possessão. Isso é um pai falando com o filho. Isso é o Senhor falando com você. Porque tudo aquilo que Jesus conquistou, você está inserido nele, porque você é um com ele, e você é um com o Pai. E parece que às vezes é difícil. Nós entendemos essa dimensão daquilo que o Senhor tem para nós. Eu te gerei, eu te darei as nações. É o Pai impartindo sobre os filhos. E como é bom receber isso. Como é bom quando você consegue entender que Deus imparte sobre a sua vida o tempo todo. Que Ele te equipa o tempo todo. Que Ele te ama o tempo todo. É o Pai impartindo sobre o Filho. Impartir é dar sem perder. Amém? Vocês entenderam? Então repita comigo: impartir é dar sem perder. Ou seja, aquele que dá não perde nada. Ele apenas acrescenta na vida do outro. Isso é real nas nossas vidas. Isso acontece na nossa vida em todas as áreas. Eu imparto a minha unção sobre você. Eu imparto a sabedoria sobre a sua vida. E não perdi nada. É mais do que uma transferência. É Ele se multiplicando em nossas vidas. E isso acontece sem perder. Porque tudo que recebemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por impartição, eles não perdem nada. Isso é impartir sobre uma vida. Nós não precisamos ter medo de entregar, de ofertar, de dar, porque não vai nos faltar nada. Nós vamos dar e não vamos perder. Isso produz uma expansão de atributos. Eu imparto a unção da paternidade sobre os meus filhos. Levante a sua mão. Eu imparto a unção de paternidade sobre os meus filhos. E isso faz com que vocês expandam. E eu não me empobreço por isso. Por isso nós não temos que ter medo de ser pai. Por isso nós não temos que ter medo de entregar aquilo que o Senhor nos dá. Por isso eu não preciso ter ciúmes das coisas que o Senhor me entrega. Porque eu sei que eu vou impartir e Ele vai continuar me dando e expandindo. Os filhos é a expansão do Pai. E isso é uma realidade nesta casa. Que é uma casa paterna. Como é gostoso ver os filhos na maturidade que eles estão. No ministério jovem como o nosso. Aquilo que eles estão produzindo, aquilo que tem sido inspirado. Eu fico aqui vendo, né, os materiais produzidos. Tudo isso é feito pelos filhos. Porque nós entendemos que nós somos uma casa paterna. E uma casa paterna, ela tem que ativar o filho. Tem que fazer com que o filho voe. Que o nosso ombro é a base de lançamento dos nossos filhos. Né? O que eu demorei para
por alguns anos para alcançar, os meus filhos começam a partir daí. Já tem uma visão, já tem um respeito, já tem unção, já tem poder, já manifesta tantas coisas da parte do Senhor. O filho pródigo, ele levou a herança. Falou: pai, me dá a herança. Eu quero a minha herança. E gastou. Mas o interessante é que ele voltou. E o pai continuava rico. Diga amém. Quando você faz isso, quando você libera, você não perde nada. Você pode liberar o seu filho. Se ele não der certo, quando ele voltar, você ainda está mais rico do que quando ele foi. E você tem herança ainda para partilhar com ele. Esse é o nosso papel, isso é a paternidade. Deus impartiu sobre Abraão. Abraão não tinha vigor. E Sara era estéril. E Deus imparte a sua vida nele. E Deus devolve o vigor àquele homem. E Deus abre a madre daquela mulher. E daí Abraão impartiu sobre Isaac. Isaac sobre Jacó. E Jacó imparte sobre os 12 filhos, dando a cada um destino profético. Nós, pais, somos responsáveis para dar aos nossos filhos um destino profético. As pessoas não podem passar pela nossa vida anos e anos e anos e não alcançar um destino profético. E não ser um transformador de ambientes. E não manifestar o Pai em todos os âmbitos. Isto é o patriarcado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gálatas 3:28 diz lá: Ele é o Pai de todos, porque todos nós somos de Cristo. Então o que Abraão impartiu continua sendo impartido até hoje. Nós somos herdeiros disto. Somos herdeiros dessa unção. Somos herdeiros em Cristo Jesus. Pois todos vós sois de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Este é o sonho de Deus para toda a humanidade. Que nós andemos debaixo de uma paternidade. Eu ando debaixo de uma paternidade e eu manifesto a paternidade. Não se esgota, não para. Isto é geracional. O que tem faltado nesse tempo? Exatamente uma visão geracional. Quando às vezes chega no filho a herança, ele apenas gasta. Ele não tem a visão de construir para aqueles que vêm depois dele. E quando nós não entendemos esse sonho de Deus, que nós estamos nesse processo, alguns se tornam represas, que fazem para si. Quantas represas? Quantas pessoas que estão represadas em tantas coisas, e os filhos ficam à margem. Nós podemos ver as grandes denominações, muitas vezes, que são verdadeiros impérios, mas não tem uma visão geracional. Morre o líder, morre uma visão. Uma visão não se esgota numa pessoa. Uma visão, ela tem que ser geracional. E ela tem que ser expandida
ao longo do tempo. Pessoas que se tornam represas, que não partilham. Não torna os ambientes, quando você é uma água em movimento, você torna os ambientes em ambientes férteis, porque você rega as sementes. A melhor coisa que tem é se abrir para entregar. Jesus fala sobre isso com a mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4. É interessante a conversa de Jesus, você olhando no aspecto da paternidade. O que a paternidade produz? João 4, verso 7. Falando de forma espiritual. Jesus está falando com aquela mulher de uma forma espiritual. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Aquela mulher, ela entende que Jesus estava falando algo natural. Algo que se encerrava num copo de água. E a mulher lá no verso 9, ela responde de forma natural. Ela responde para ele. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, e me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão com os samaritanos. Ela ainda não consegue entender aquilo que Deus está querendo produzir naquele encontro. Nós vamos entender o que Deus quer produzir em cada encontro da nossa vida. Por isso eu declaro sempre, nos relacionamentos com as pessoas que eu converso, que as agendas que Deus prepara são agendas divinas. Deus tem um tempo para os encontros. Nesta quarta-feira eu tive uma experiência muito gostosa nesse sentido. Nós estávamos num ambiente onde a presença de Deus era densa. Sabe que é você estar num ambiente aonde você está emocionado o tempo todo e vendo o Senhor derramar, vendo o Senhor construindo. É tremendo. Quando nós entendemos as agendas de Deus e nós conseguimos estabelecer aquilo que é espiritual. Às vezes você está falando com uma pessoa no sentido espiritual e a pessoa está presa no natural. E Jesus fala da essência com ela lá no verso 10. Antes da fundação do mundo. Jesus fala para ela: se conheceras o dom de Deus, se conheceres o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? É a paternidade. É a paternidade. É a manifestação do seu amor. Então ele fala para aquela mulher, ele no espiritual: se conheceres o dom de Deus, Ele te daria água viva. Daí a mulher traz a sua circunstância. Ela fala para ele, porque é natural, ela não entende nada que o Senhor está falando. Às vezes a igreja não entende nada que o Senhor está falando. Às vezes a igreja não entende o que o Senhor está falando para esse tempo, para o profético. Não entende aquilo que Deus quer construir, aquilo que Deus quer edificar.
e não damos a Ele o crédito daquilo que Ele quer construir, né? Nós ficamos presos nas nossas circunstâncias. E toda vez que você vem para a sua circunstância, você restringe a operação de Deus para a sua vida. Quando você alcança aquilo que Ele está falando no seu espírito, Ele expande a sua visão, Ele expande o seu entendimento, Ele mostra para você aonde Ele quer te levar. Pergunte para o seu irmão aonde o Senhor quer te levar. Ele trouxe você aqui hoje para participar apenas de um encontro de igreja? Ou Ele trouxe você aqui hoje porque Ele quer começar algo novo na sua vida? Ele quer expandir a sua participação, Ele quer manifestar a sua glória sobre você. Esse é o amor do Pai. Eu não tenho com o que tirar. Quantas vezes a gente se pega nisso? Quantos projetos Deus traz? E você fala, eu não tenho como tirar isso. Eu não tenho como alcançar isso. Eu não tenho como fazer uma faculdade. Eu não tenho como abrir uma empresa. E eu não tenho. Fica preso nisso. Na sua visão natural para as coisas. E ela fala, o poço é fundo. Sempre se coloca impedimentos. Onde está a água viva? Onde está a resposta? O Senhor fala, faça isso. Onde está a resposta, Senhor? Como foi lá com os pães e os peixes? Dá de comer ao povo. Mas, Senhor, nós não temos com nada. Não tenho dinheiro. Nós criamos, né? A gente fica sempre procurando, em vez de obedecer a sua ordem, entendendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades para que seja estabelecido o seu reino. E ela ainda é meio atrevida. E ela fala, você é maior que o nosso pai Jacó? Como é duro você não saber com quem você conversa. Não é? Às vezes Deus fala com você e você fala, quem é o Senhor? Acho que é coisa da minha cabeça. Você acha que você tem uma cabeça nesse nível que o Senhor fala com você? Porque o Senhor vê você muito maior do que você é. O Senhor conhece você por dentro e por fora. Você é a essência dEle. Eu quero trazer isso para vocês. Você é a essência de Deus sobre a terra. Você é maior? Você é um pastor famoso ou apóstolo L? Quem que você pensa que você é? Para fazer o que está fazendo? Não, isso é gostoso a gente ouvir. Você só fala, espere os anos. Espere aquilo que Deus vai fazer. A promessa sobre terra de adoradores é algo tão tremendo daquilo que o Senhor quer construir numa cidade. Na mudança de paradigmas, de mudança de índices, de criminalidade, de aborto, de expansão de riqueza. E como que eu vou fazer uma terra de adoradores? E as pessoas falam, ei, você é maior que Jacó? E eu morro de rir. Não sou. Apóstolo Cristiano, como é que você vai cuidar de pastores? Você é maior que o nosso pai Jacó? Quantos doutorados em divindade você tem para cuidar de pastores? Mas nós precisamos de doutorado em divindade? Não, nós precisamos do Espírito Santo de Deus.
para manifestar o seu amor, o seu poder, a sua glória. Nós não precisamos preencher requisitos humanos, porque eu sou filho daquele que me chamou. Isso é paternidade. Quando a gente vai colocando os nossos filhos nessa dimensão. E hoje a Aljava, primeira conferência da Aljava. Esse ano ainda, hoje já é internacional, porque já tem alguns filhos que estão em outras nações. Mas respeitando os filhos, para que cada um desenvolva a sua essência e não colocando uma placa. O que nos identifica como pai e filhos não é uma placa. Por isso o Senhor não nos permitiu abrir sonhos de Deus em todo lugar. Ele fala, imparta aquilo que eu vou derramar sobre vocês, respeitando o que cada um tem, o que cada um porta. Isso é paternidade. Não se estabelece metas, um pai não se estabelece metas para um filho. Você é maior que Jacó? Pergunta para o seu irmão, você é maior que Jacó? Responda, graças a Deus não. Eu sou muito maior. Eu sou filho do rei. Você mexe comigo, ele se levanta do seu trono. Aleluia, Deus é bom demais. E Jesus responde para ela. Daí no natural. Então Jesus sabe falar no natural e Jesus sabe falar no espiritual. A igreja, você e eu, nós somos carro anfíbio. O que é um carro anfíbio? Anda na água e anda na terra. Nós sabemos andar no natural e sabemos andar no espiritual. Digo para o irmão, você é um anfíbio. Você é um anfíbio. O nosso pai fez você um anfíbio. Jesus está falando aqui com ela como o anfíbio. Olha, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Jesus está descendo no natural. Jesus está descendo aonde ela está colocada. E daí ele tem uma contrapartida. E daí Jesus fala para aquela mulher, mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Diga, quem beber desta água, nunca mais terá sede. Se você se ligar ao Pai, você nunca mais terá sede. Ele vai produzir algo novo na sua vida. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que nós andamos tão sedentos, se nós temos desta água? E ele disse que faria daquela mulher uma fonte que jorraria para a vida eterna. O Senhor fala, você se torna, quando está em mim, uma fonte inesgotável. Diga, levante sua mão e diga, eu sou uma fonte inesgotável, que jorra para a vida eterna, sobre todas as pessoas que se aproximam de mim. Daí quando você chega num lugar jorrando essa água, as pessoas se alegram. As pessoas te recebem.
E como é que nós derramamos dessa água? Servindo. Servindo a uma comunidade, servindo as pessoas, independente de qualquer coisa, entendendo que aquela pessoa traz um traço do nosso Pai, que ela ainda não descobriu que é dele. E a gente descortina isso sobre a vida das pessoas. Fazer uma fonte de água viva que jorra para toda eternidade. A água que eu impartir vai se tornar uma fonte sobre você. Isso é paternidade. Jorrar uma fonte. Um pai não se esgota. Eu estou falando pai aqui para o sentido, mas isso é para os filhos de Deus. É mais fácil falar o pai, mas a questão da paternidade é um espírito sobre o ambiente. Então tem as mulheres nessa casa também, elas manifestam a paternidade. Não está restrito se ele derrubou a barreira da separação. Se ele não tem mais macho ou fêmea, não tem mais sentido você achar que isso é exclusivo. Isso é exclusivo dos filhos de Deus. E a mulher ainda no natural fala para ele, lá no verso 15: dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Aí Jesus levou ela num ponto. Aí Jesus começa a ministrar uma cura sobre aquela mulher. Jesus começa a ministrar sobre as emoções daquela mulher. Jesus começa a ministrar sobre o fracasso que a mulher teve em toda a sua vida. Então, quando você jorra a água do Senhor, você começa a produzir cura sobre as vidas. Quando você começa a ser pai das pessoas, sabendo ouvir, sabendo entender, sabendo aquilo que você porta e que você pode impartir. Não tomar das pessoas. Essa é uma das grandes questões da paternidade hoje que as pessoas não entendem. Porque acham que a paternidade é tirar algo de alguém. Não, a paternidade é dar algo para alguém. E você recebe em troco honra por aquilo que você fez. E você recebe lealdade pelo amor que você derramou. E você recebe fidelidade pelo amor que você derramou. Não por um preço. Porque você não é escravo. Ninguém paga para ser filho. E às vezes nós não entendemos isso. E Jesus começa o processo de cura sobre a vida daquela mulher. Daí Jesus faz uma pergunta para ela. Vai e chama o teu marido e vem cá. Enfiou o dedo na ferida dela, naquilo que ela era angustiada, naquilo que impedia ela de ser uma pessoa comum, daquilo que impedia ela de ir naquele poço, na hora em que as outras mulheres iam. E dela começa a contar a sua história. E quando ela termina isso, ela sai daquele lugar e volta para a sua comunidade e fala daquilo que aconteceu. E ela começa a jorrar da água da vida eterna sobre toda aquela cidade.
E toda aquela cidade vem atrás de Jesus, por causa daquela mulher que descobriu o amor de uma paternidade sobre a vida dela. Quando você derrama e entende o que é paternidade, você começa a produzir uma vida nova, uma vida sincera, uma vida curada. As pessoas hoje precisam ser curadas, é da orfandade. A orfandade produz nas pessoas até dificuldade de entender o que ela é. Ela olha no espelho, sendo homem, fala, eu sou uma mulher. Ou uma mulher olha no espelho e fala, eu sou um homem. Porque o espírito de orfandade está instalado nela. Ela não conhece e não sabe do amor do Pai por ela. Desculpa. Deus quer marcar a sua vida nesses dias. Eu não tenho dúvida disso, que você vai sair daqui uma pessoa... E daí nós voltamos lá para João 17. Daí Jesus falando. Os que hão de crer em mim, Ele está profetizando sobre nós como filho. E como nós vamos crer através do Espírito Santo. E Ele diz para que nós sejamos um. Ser um aqui não é um padrão de pessoas. Ser um aqui é unicidade. Ser um aqui é estar no mesmo corpo. É estar enxertado nele. E veja como ele coloca a situação, como como tu é em mim e eu em ti. Ele falando para o Pai. Pai, como eu sou com o Senhor, eu quero ser com eles. Jesus pega você e traz até Ele. E faz de você um com o Pai. Você pode receber isso? Você consegue entender a dimensão daquilo que Deus quer produzir na sua vida? Que Ele não simplesmente Ele te chamou. Ele não transformou você numa ovelha para estar instalado num redil. Ele chamou você para participar de tudo que é dele. Da mesma comunhão que Ele tem com o Pai, Ele quer nos inserir. E nós estranhamos isso, e nós limitamos essas coisas. E por que tudo isso? Para que o mundo creia que o Pai enviou a Ele. Então nós fazemos parte da glória do Senhor. Através da nossa vida, as pessoas creem que Jesus foi enviado pelo Pai. Repita comigo, eu faço parte do ministério de Jesus. Olha, eu e ele, nós dois. Sou um com ele. Ele me chama, ele me atrai. Ele fala, Pai, é igual, ele tem a nossa cara. Eu acho que Deus parece o George Clooney. Porque as pessoas falam que eu pareço o George Clooney. Então, quando eu chegava no céu, se eu achar alguém lá com a cara do George Clooney, eu vou falar, tá aí, esse é meu pai. Não é porque Ele quer fazer de nós um. Para que nós sejamos um. Como Ele é com o Pai. Para que nós sejamos um. Se eu sou um, para eu ser um, eu tenho que ter comunhão. Para eu ser um, eu tenho que ter o mesmo destino. Qual é o nome da conferência? Comunhão e destino. Se nós formarmos aqui uma igreja de comunhão, comunhão não é comer pizza junto.
Comunhão não é se juntar na casa do outro para fazer fofoca. Comunhão não é para pegar o carro do outro emprestado, a não ser por uma necessidade. Comunhão é nós termos o mesmo objetivo, o mesmo ideal. A comunhão nos leva ao destino. A aliança nos leva ao destino. A paternidade é o sistema de governo de Deus. Então, quando nós temos comunhão e sabemos aonde vamos, é para que o mundo creia que nós somos enviados por Ele, nós glorificamos o Filho. E Ele fala: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Por que eu tenho que brigar com você, se nós temos a mesma glória? Por que eu tenho que me achar melhor que você? Por que eu tenho que achar que eu tenho mais unção que você? Por que eu tenho que achar? Não, é a glória que Ele deu para todos. Não tem diferença. Não tem glória dele com mais brilho ou menos brilho. Glória é glória. E Ele faz tudo isso para que nós sejamos perfeitos em unidade. Vocês já imaginaram ser 60 milhões de evangélicos, ou 70 milhões de evangélicos que tem hoje no país, resolvessem andar em comunhão? Hein? O que vocês acham que a gente faria nesse país? Se a gente não tivesse disputa, se a gente não tivesse placa, e se todos nós nos sentíssemos filhos do mesmo Pai, e que manifestamos a mesma glória, cada um na sua porção, cada um no seu ambiente, cada um no seu chamado, nós mudaríamos a história desta nação. Porque seria o céu na terra. Daí o Brasil seria a cidade celestial. Só estou brincando, hein? Senão vocês vão sair daqui e falar: ele disse que o Brasil é a cidade celestial. E ele continua: Pai, que sejam perfeitos em unidade, que os amaste, como também amou a mim. Você já viu isso? Você já entendeu essa dimensão? Como o Senhor amou, Jesus falou, como amou a mim. Esse é um amor sem restrição sobre a nossa vida. E quando você entende que você é filho e não vive por merecimento, você pode receber todas essas coisas sobre a sua vida. Por isso que eu quero falar para vocês hoje, que vocês vieram aqui para serem ativados na paternidade, numa paternidade sadia. Quando você está debaixo de uma paternidade sadia, você está num ambiente de pureza. Se você está num ambiente de pureza, você está num ambiente de segurança. É isso que o Senhor quer produzir nesses dias. E Jesus fala ainda mais: Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam comigo. Que legal se um pai poder falar isso. Aonde estiver. Eu já não quero mais que os meus filhos estejam onde eu estou, porque eles já me ultrapassaram. Eles já foram mais longe e vão mais longe ainda. Mas a gente dá essa dimensão para quem nos rodeia, principalmente os ministros. O que nós podemos produzir
na vida das pessoas. A paternidade é algo inquestionável. E nós estamos aqui exatamente para isso. O apóstolo Cristiano já está pensando ali, será que ele não vai parar de falar nunca? Eu já li no pensamento dele e já vou responder para ele. Já estou encerrando já. Vamos ficar em pé. Se a adoração puder... Às vezes os nossos filhos têm dificuldade de entender a paternidade pela maneira com que nós tratamos as nossas esposas. Os filhos ficam olhando e falam, por que ele não ama a mamãe como tem que ser amada? Se nós amarmos os nossos funcionários, o amor de pai, o quanto nós podemos ativar. Quando nós tiramos a pessoa da condição de funcionário, de escravo, e traz, assim como o Senhor fez com cada um de nós. Para mim, esse texto de paternidade da mulher samaritana e da oração sacerdotal, ela expressa aquilo que o Senhor quer fazer com a vida de cada um. Ele não tem uma escadinha. O reino não tem hierarquia. O reino tem pais e filhos. Eu quero ativar isso na sua vida. Eu quero que você possa desfrutar esses dias desta conferência, levando esse espírito de paternidade para onde você for. Quem é filho não trai. Quem é filho não é desleal. Quem é filho não é infiel. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus começar a ministrar em teu espírito. Essas coisas a gente não entende se não for no Espírito. Não há nada
A nossa riqueza não é o quanto nós temos, é o quanto nós somos. Ter, qualquer um pode ter, mas ser, entender a sua essência, entender a sua origem, da onde você vem, entender que você não é um acidente, mas que você foi pensado, que você foi sonhado. Eu quero pedir para que o Santo Espírito de Deus possa tocar no seu coração nesta noite e tirando todo o sentimento de orfandade, entendendo que essa palavra hoje aqui não foi dirigida a todos, foi dirigida a você. Deus pensou em você, Deus marcou um encontro com você nesses dias, para levar você a uma nova dimensão. Quando nós somos curados, nós não precisamos fazer como o filho pródigo, de tomar para si aquilo que não te pertence. O nome disso é divisão. Quantas pessoas tomam o que é de outro, produzindo ferida, porque não entende. Quando eu entendo que eu sou filho, e de quem eu sou filho, eu nunca serei pobre. Eu nunca deixarei de ser herdeiro. Eu nunca deixarei de ter na minha mesa a provisão do Pai. Nunca. Nunca. Porque assim é o nosso Pai. Esse é o sentimento de paternidade que nós vamos gerar como igreja para um novo tempo. Na terça-feira nós tivemos aqui a formatura da escola de profetas. E o profeta trouxe uma palavra que ele estava estabelecendo nesses dias um modelo. Diga amém. Deus está estabelecendo nesses dias um modelo da igreja que ele sonhou, que é uma relação de pais e filhos em nome de Jesus. Sejam curados e muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem aqui e que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Amém? Deus abençoe.